O caminhão monstro empurra o carro de Alessandro para fora da estrada, onde ele cai do penhasco. É de manhã lá na mansão e Bruno está tocando piano. Alessandro diz que suas férias foram curtas. Bruno então diz que não, ele ainda está curtindo ela e pergunta a Alessandro se ele vai para o campo. Alessandro seriamente diz que sim. Bruno quer saber com quem ele vai. Alessandro diz que sozinho, pois amanhã ele vai se encontrar com os empresários locais de lá e que nesse tempo ele ficará numa pousada. Bruno então deseja boa sorte a seu irmão. Alessandro está em seu escritório. Ele está conversando com seu melhor amigo Fernando. Fernando pergunta se ele quer que ele vá. Alessandro diz que não há motivos. Fernando sugere então uma outra pessoa, mas Alessandro diz que não precisa mesmo de verdade. Fernando tem muito o que fazer por lá. Fernando então acompanha Alessandro e pergunta como está a Vitória. Alessandro responde que bem e que ela está em casa. Bruno observa seu celular quando Vitória vem do pátio com Filipa e então um desfile de pessoas carregando flores. Vitória pergunta a Bruno algo sobre o escritório e Bruno diz que está de férias. Vitória pergunta a ele o que há de errado e Bruno diz que nada. Vitória pede que ele não diga isso porque ela o conhece muito bem. Bruno se irrita e diz que não é nada e manda que ela não faça as perguntas para não irritar mais e sobe as escadas. Vitória volta e fala com Filipa que não sabe o que fazer com Bruno. Filipa diz que está na hora dos filhos saberem que são todos irmãos de verdade do mesmo pai. Vitória responde que isso seria pior. O Antônio queria até que eles soubessem a verdade, mas ela achou melhor não contar. E que essa decisão foi um erro da qual ela vai se arrepender pelo resto de sua vida. Alessandro está dirigindo então em uma estrada solitária. Bruno liga para Eric assustador para saber onde ele está. Eric, assustado, diz que está sentado na cabine de um grande caminhão monstro. Bruno diz para ele não errar porque ele não perdoará erros. De volta à estrada solitária, Alessandro é sinalizado por algumas pessoas que tem um homem ferido em um cavalo. Alessandro tem um coração tão nobre e então decide parar para ajudar o pessoal. A mulher diz que o marido dela foi mordido por uma cascavel. Alessandro de imediato coloca no carro e a mulher se oferece para ir acompanhar o marido. Maria José está esfregando o chão de sua casa e o papai Pedro chega em casa e pergunta se ela está sozinha. Maria José diz que sim, pois Paula foi ao cinema e explica que não foi porque está à espera de um telefonema de Alessandro a qualquer momento e que ele teve problemas no escritório ontem à noite, por isso teve que voltar. Pedro diz que ele é um homem muito trabalhador. A perna do papai está doendo um pouco. O Pedro fala com Maria José e diz algo sobre um dinheiro que uma mulher está vendendo, uma boa mercadoria barata e que ele queria muito conseguir aderir. Maria José diz ao pai que ele sabe que ela não gosta dessas coisas, até porque ela sabe que são mercadorias roubadas e que isso pode nos prejudicar de alguma forma sendo pegos. O pai dela diz que dessa vez é diferente, porque a senhora que está vendendo é decente e diz então a ela que a demissão da filha deve ter então recebido uma recessão e pede à filha que esse dinheiro que ela está guardando, que ele está precisando. Maria José de imediato se entristece e pergunta se ele quer então o dinheiro. Ele diz que sim, mas é apenas emprestado. Logo, logo ele vai conseguir vender a mercadoria e pagar tintim por tintim a ela. De volta ao Monster Truck vermelho, está escuro e Eric e o motorista estão procurando o carro de Alessandro. E assim como Eric está tirando um pouco de água do joelho, aqui vem Alessandro. O cara ferido do banco de trás de Alessandro está falando que está sentindo muitas dores. Querendo então Alessandro saber como é que ele está, pois está conversando. Eric fecha o zip de imediato e coloca o seu binóculo. É ele! Grita então enquanto se apressa para voltar ao monstro e acelerar então o caminhão.
A estrada solitária não é mais solitária, porque Alessandro tem outro carro em seu encalço. Alessandro vê um caminhão monstro vindo em sua direção e se pergunta o que o imbecil está fazendo. O caminhão monstro empurra o carro de Alessandro para fora da estrada, onde ele cai do penhasco. Uma mulher que estava em outro carro liga para o 911 e pede então uma ambulância e polícia e conta o que viu, pois ela estava no carro de trás. O motorista quer saber se Alessandro tinha mais então pessoas com ele e Eric diz que não, eles não têm tempo para olhar se tinha ou não tinha. O importante é que eles pegaram o cara certo. O caminhão monstro vai embora então. O carro de Alessandro pega fogo e explode. Eric e o Drive veem então fogo e explosão no espelho do retrovisor e se cumprimentam. Com a explosão, a mulher que estava ligando para a polícia se desespera ainda mais. Eric, o assustador, e o homem malvado comemoram então. Bruno, segurando uma espécie de cobras nas mãos, atende então o telefone. Ele quer ter certeza de que tudo está sendo bem cuidado. Eric avisa que ele acabou na ribanceira. Bruno quer saber se alguém os viu. Eric diz que atrás da caminhonete tinha um carro. Bruno quer saber se eles tiraram as placas. O Eric, um pouco duvidoso, diz que é mais claro que sim. Bruno, feliz, diz que se o motorista for um bom cidadão, vai se encarregar de avisar as autoridades locais. Maria José está na cama e Paula entra e pergunta se ela falou com o Alessandro. Maria José diz que ainda não, ele não ligou. Paula diz que ele é muito indelicado. Maria José diz que ele é muito ocupado. Paula pede então para que a Maria José ligue para ele então. Maria José liga e deixa uma mensagem dizendo que está com saudades. Bruno, claro, não responde. Ela deixa uma mensagem e um beijo. Bruno, por outro lado, recebe a mensagem e ouve a mensagem. Eric está correndo para dentro de casa. Nosso mordomo, Ezequiel, que ainda vai nos tirar muitas risadas, pergunta a um assustador Eric onde ele está indo. Eric diz para ver Bruno, pois é urgente. O mordomo pede para que ele espere, pois ele vai falar com Bruno para ver se ele realmente pode subir. Então, Ezequiel sobe ao quarto e pergunta a Bruno sobre Eric e Bruno manda que ele entre. Enquanto isso, a polícia está no portão e quer falar com a família Lombardo. Eric e Bruno conversam sobre o carro, descendo então a ravina e sobre Alessandro estar sozinho. Batidas na porta, a polícia está aqui. Bruno se assusta, põe uma roupa e vai. Bruno conversa com o policial que pergunta sobre o carro. Bruno tenta então parecer chateado ao dizer que era um carro da empresa. O policial diz que o veículo sofreu um acidente ontem à noite. A polícia diz que foi um acidente e o carro pegou fogo. Não sabe-se muito sobre as vítimas, pois é uma cidade pequena e a localização e a comoção de veículos por lá é um pouco tensa. Bruno diz que o irmão dele estava no carro e começa a chorar falsamente.